Hoje eu, Sinara, Samara e Lara vamos falar sobre os atos de fala. Eles são um conceito fundamental na filosofia da linguagem. Eles foram introduzidos por John Austin e desenvolvidos por John Sartre. A ideia central é que a linguagem ela não serve apenas para descrever a realidade, mas também para ordenar, para prometer, para pedir. Quando falamos, a gente está executando uma ação. Austin ele diferencia os atos de fala em três: o locutório, que é o ato de dizer algo com significado; o ilocutório, que é a intenção da comunicação; e o perlocutório, que é o efeito que a fala causa no ouvinte. Já Sarley, ele organizou os atos de fala em categoria: o assertivo, o diretivo, comissivos, expressivos e declarativos. Ele surgiu no século XX, com John Austin e John Sartre. Na década de 50, John Austin, em suas palestras na Universidade de Harvard, ele desenvolveu a teoria dos atos de fala, desafiando assim aquela visão tradicional de que a linguagem ela serve apenas para descrever a realidade. Ele apresentou essa ideia em sua obra, Quando Dizer é Fazer, onde ele mostrou que enunciados eles podem sim realizar ações. Na década de meados lá de 60, 70, John Sarley ele expandiu a teoria de Austin, categorizando os atos de fala e enfatizando regras para sua realização. O contexto da época ele incluía bastantes debates filosóficos sobre linguagem, influenciados pelo positivismo lógico e pelo pragmatismo, além de discursos sobre a relação entre linguagem, pensamento e ação. Esses atos de fala que foram feitos por John Austin é o ato locutório, que é a mensagem dita, ou seja, ele é apenas a produção da fala com significado linguístico. Ele se refere apenas ao enunciado em si. Por exemplo, se alguém diz feche a janela. O ato locutório, ele corresponde apenas à formação dessa frase. Ele corresponde apenas à estrutura gramatical, à emissão de sons ou às palavras. Outro exemplo é se alguém fala hoje é sexta ou são 7 horas. Bom, nesses exemplos, ele consiste apenas na enunciação de uma frase com significado linguístico, sem necessariamente indicar uma intenção específica ou buscar um efeito no ouvinte. Eles são apenas constatações linguísticas. O segundo ato proposto por Austin é o ato locutório. Ele é considerado por Austin o ato mais importante. Ele possui uma força chamada força performativa, que é a capacidade que a linguagem tem de agir e provocar mudanças. Ele está ligado à maneira que algo é dito e recebido, dependendo da intenção e da força da fala. Depois de John Austin, outro autor, também chamado John Sarley, ele aprofundou os estudos sobre os atos de fala. Ele dividiu o ato locutório em 5 categorias principais, cada uma tendo sua função comunicativa. Uma delas seria os atos assertivos. Eles têm uma função mais denotativa, ou seja, eles condizem com a realidade e têm compromisso com a verdade. Um exemplo de ato assertivo seria: o Nordeste é a região brasileira que possui mais estados. Isso é um fato. Outro ato seria os atos diretivos. Eles tentam convencer alguém a fazer algo. E eles podem se expressar de uma forma mais leve, que seria fazendo um pedido, ou de uma forma mais séria, que seria fazendo uma ordem. Então, um exemplo seria: ao sair da sala, apague a luz. Logo em seguida, podemos falar dos atos expressivos,
que eles expressam sentimentos ou atitudes na fala. Então, um exemplo desse ato seria: desculpa por pisar no seu pé. A pessoa está sentida por ter pisado no pé da outra e está fazendo um pedido de desculpa, expressando sentimentos. Em seguida, podemos falar dos atos comissivos, que eles prometem uma ação futura. Um exemplo seria: prometo ir ao seu aniversário no final de semana. Isso é uma promessa futura. E por último, podemos citar os atos declarativos, que dependem de um contexto institucional. Eles mudam a realidade. Então, a partir do momento que um juiz diz: eu vos declaro marido e mulher, tem uma mudança na realidade. Essas pessoas que eram solteiras passam a ser vistas pela sociedade como pessoas casadas. Também existe o terceiro ato de fala, que é o ato de fala perlocutório, que são aqueles que produzem efeitos nos interlocutores, indo além do significado literal do que foi dito ou expressado. Resumindo, esse ato de fala é o efeito que o ato do falante causa sobre o ouvinte. Essas consequências podem ser emocionais, psicológicas, comportamentais. Depende também do contexto e da relação entre esses dois personagens da conversação. Um exemplo para tal ato seria uma situação de constrangimento. Por exemplo, o falante pronuncia o enunciado: nossa, você ainda não entregou o relatório? E o ouvinte sofre esse efeito perlocutório, interpretando que ele tem que terminar esse relatório o quanto antes. É importante salientar também que tal ato não está sob total controle do falante, como, por exemplo, em uma situação que o falante pronuncia: você parece mais confiante hoje. E o ouvinte acaba interpretando como uma ironia, sendo que a intenção do locutor era simplesmente elogiar. Finalizando, compreender os atos de fala é essencial para qualquer área em que exista comunicação, como em alguma ciência, no jornalismo, nas licenciaturas. Afinal, a linguagem não apenas reflete a realidade, mas também a constrói. Portanto, ao dominar os mecanismos dos atos de fala, a capacidade de se expressar, argumentar e interagir de forma mais eficaz e estratégica no mundo são aprimorados e aperfeiçoados.